Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Senhores deputados, queria saudar muito veementemente os representantes da Apogen, que estão aqui connosco. De facto, é um enorme gosto recebê-los aqui sobre um assunto muito delicado e muito grave, que é a escassez do medicamento em Portugal. E para começar já, quero tratar aqui de um caso específico. Foi-me fornecida por uma, vou tapar aqui a parte de cima da fatura, por uma farmácia do centro de Santarém, portanto, o terceiro maior distrito de Portugal, uma farmácia no Centro Histórico de Santarém, uma fatura datada do dia 6 de março deste ano, portanto, uma fatura deste mês. E eu tive o trabalho de assinalar com este marcador amarelo todos os medicamentos onde se pode ler nesta fatura esgotado ou em falta. Na primeira página temos 24 em 31 medicamentos, na segunda página temos 26 em 33, na terceira página temos 26 também em 33, portanto, são páginas e páginas, são 8 páginas de uma fatura de uma grande farmácia de Santarém, em que o cenário que nós temos é este. Isto é o que se está a passar na realidade nas farmácias portuguesas e, portanto, sendo os senhores os representantes das 6 maiores indústrias dos biosimilares e dos genéricos, vossos associados, representam também mais de 3.000 trabalhadores do setor farmacêutico. É com enorme gosto que quero ouvir a vossa opinião sobre a escassez dos medicamentos, que é uma realidade. E é uma realidade com um impacto muito grande, não só nas farmácias, mas principalmente na vida cotidiana dos cidadãos e na saúde dos cidadãos, que muitos deles se veem impossibilitados de continuar as suas terapêuticas, que veem agravados os seus estados clínicos e que, por isso, muitas vezes vão também exercer a pressão nos serviços de urgência e nossos serviços de saúde, que sabemos que estão também numa situação de caos ou de pré-caos em muitos distritos. E, portanto, estão em falta inúmeros medicamentos, não vale a pena escamotear essa situação. Existe um número muito paradigmático que despolutou estas audições e que acabou por ser no fim do verão do ano passado, em setembro de 2022, existiam 75 milhões de embalagens de medicamentos em falta, ou seja, mais 14% do que em agosto e mais 114% do mesmo período do ano de 2021. Nestas classes de medicamentos estão antidiabéticos, antihipertensores, diuréticos, ansiolíticos, antidepressivos e fármacos para a hipercolesterolemia, distúrbios da motilidade gastrointestinal, antiespasmóticos, antiasténicos, corticoides, entre muitos outros. Portanto, não estamos a falar de apenas Benurons e paracetamóis e ibuprofenos, estamos a falar de medicação muito preciosa e medicação que tem um grande impacto na saúde de cada português. E hoje, pelos números que consultámos ultimamente, estão em falta mais de 1.000 medicamentos em situação de ruptura em Portugal, muitos deles sem alternativa de mercado. Existem já relatos de doentes que estão a viajar até a Espanha para ir buscar medicamentos e, de facto, aqui todas as entidades que foram ouvidas, com exceção do Infarmed, confirmaram uma ruptura constante de medicamentos. O próprio bastonário, o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, considerou que o Governo deve mostrar um plano estratégico rapidamente para evitar que os portugueses corram o risco de não ter medicamentos disponíveis. Esse plano, até à data, ainda não foi disponibilizado. Há rupturas de medicamentos, os fornecedores não entregam porque os laboratórios também não têm para entregar e as listas de expedido de reserva, como já mostrei aqui, as faturas vêm sempre com faltas e esgotados. E, portanto, importa ouvir de facto a Apogen e indagar sobre as soluções possíveis para fazer face à falta de medicamentos em Portugal. E as perguntas que deixo são as seguintes. Os medicamentos mais baratos tiveram no início deste ano um aumento de 5% até 10 euros e 2% entre os 10 e os 15 euros. Mas o presidente do Health Cluster Portugal, peço desculpa, Gui Vilax, disse o seguinte: se os preços não aumentarem ainda mais, a ruptura de produtos nas farmácias não vai ficar por aqui. Concorda? Esta citação também se aplica aos biosimilares e aos genéricos. Em audição, aqui, o presidente da Apifarma considerou que era dramaticamente má, nas suas palavras, a forma como funciona a reserva estratégica do medicamento e sugeriu que se seguisse o modelo americano. Qual é a opinião da Apogen neste sentido e como é que também os biosimilares e os genéricos poderiam contribuir para a estratégica nacional do medicamento? Estão identificadas dependências estratégicas e a capacidade ao nível de fabrico da União Europeia, sim ou não, e se não era importante que isso fosse identificado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente de exercício, Srs. Deputados, Dra. Carmo Neves, muito obrigado pela sua forma tranquila, mas muito assertiva, muito pragmática e muito frontal de endereçar estes problemas. É uma forma que já nos tem vindo habituado e quero-lhe agradecer por isso, pela sua frontalidade. De facto, como explicou muito bem, existe, ao nível internacional, um contexto de escassez de medicamento.
um contexto europeu ao qual não podemos fugir e, portanto, a distribuição do estoque por vários países muitas vezes deixa Portugal em circunstâncias de rateio que nos prejudicam por sermos um mercado pequeno e limítrofe na Europa. E, nesse sentido, para podermos também atalhar estas questões de escassez, gostava de lhe deixar mais algumas perguntas. Em primeira, se de facto deve ser desbloqueado o potencial de dados que existe no SNS, nomeadamente com o sistema único ou um sistema direto de informação entre o prescritor e o dispensador farmacêutico do medicamento, para haver uma melhor previsibilidade da oferta e da procura, nomeadamente o prescritor ter acesso à disponibilidade dos medicamentos por cidade, ou por distrito, ou por farmácia. Relativamente à cadeia de abastecimento, que soluções poderiam ser implementadas para poder existir uma maior visibilidade quanto aos estoques disponíveis dos medicamentos ao longo de toda a cadeia, ou seja, um sistema integrado? Se lhe parece que deve ser alargada a capacidade da intervenção farmacêutica na dispensa do medicamento, nomeadamente na alteração das formulações da dose ou do tamanho da embalagem no caso da indisponibilidade, que neste momento é manifestamente impossível, como nos foi aqui relatado. Se pensa que deve ser criado também um canal ágil de comunicação entre a farmácia e o médico prescritor, mas um canal digital, se isso pode melhorar também a confiança nos medicamentos genéricos e nos biosimilares. Tivemos aqui alguns relatos de que este sistema é feito totalmente de forma anacrónica por telefone, como sabemos que os telefones não funcionam nos nossos centros de saúde e nos nossos hospitais. E, finalmente, que melhorias poderiam ser implementadas a nível da via verde do medicamento para aumentar a confiança nos genéricos e nos biosimilares e aumentar também por aí a disponibilidade e o fornecimento de medicamentos que existem em disponibilidade reduzida muitas vezes no medicamento não genérico, mas que existe genérico e que não é dispensado por falta de confiança do prescritor ou do utente. Muito obrigado.